Nota importante: a equipe do podcast informa que essa edição do programa será gravada respeitando o distanciamento social. Fiquem com o programa de hoje. Bom dia, bom dia! Esse é o programa Café Reflexivo. Bom dia, meus ouvintes! Estamos aqui hoje com uma convidada mais do que especial. Ela, que desde criança mostrou ter um intelecto acima da média, foi uma filósofa brilhante do século XX e serviu na Cruz Vermelha como enfermeira durante a Primeira Guerra Mundial. Olha, se converteu ao catolicismo, ela era judia e infelizmente ela foi morta num campo de concentração, mas ela foi martirizada, oferecendo sua vida pela salvação das almas e a libertação do seu povo. E em 1998 ela foi canonizada pelo João Paulo II como Santa Teresa Benedita da Cruz. Estamos falando dela, Edith Stein. Muito obrigada, eu que agradeço o convite de poder participar desse podcast. Ah, que isso! Eu e meu colega queremos ressaltar que ficamos muito felizes com sua presença no nosso programa, principalmente hoje, que iremos conversar sobre o sentido da vida, que é um assunto de tamanha importância. Mas antes disso, queríamos que você contasse um pouco da sua trajetória. Os ouvintes eles devem estar bem curiosos em relação a isso, então. Isso é verdade. Bom, eu nasci no ano de 1891 em Breslau, na Alemanha. Eu venho de uma família judia e conforme eu fui crescendo eu acabei perdendo a fé e me tornei ateia. Então eu comecei a dedicar meus estudos na Universidade de Breslau, tendo como objetivo a filosofia. E através dela, a busca pelo sentido da vida e principalmente pela verdade, né? E eu frequentava todos os cursos que me despertavam maior interesse, mas acabei escolhendo como especialização os cursos de germanística, história e psicologia. E lá em psicologia eu conheci o professor Edmund Husserl e o seu método da fenomenologia. Isso fez com que eu me transferisse para Gotinga e participasse do grupo de estudos que ele mantinha com outros alunos, e ele acabou se tornando meu professor orientador do doutorado também. Esses meus estudos sobre a fenomenologia fizeram com que eu me sentisse cada vez mais desconfortável com o meu ateísmo, e de 1913 a 1914, enquanto eu estava escrevendo a minha tese para o doutorado, eu estava em completo desespero, porque eu não via mais sentidos para viver. No âmbito da fé judaica, no caso, eu não acreditava mais, nem vivenciava, então a minha esperança era encontrar a verdade e a resposta dos meus questionamentos na filosofia. Em 1914, eu pausei a minha tese de doutorado para poder servir na Cruz Vermelha como voluntária, e depois de um tempo eles me dispensaram porque tinha uma grande quantidade de voluntários lá, e eu voltei e terminei a minha tese sobre o problema da empatia. No ano de 1921, eu acabei tendo um encontro pessoal com Jesus Cristo depois de ler a biografia de Santa Teresa d'Ávila, e foi naquele momento que eu encontrei a verdade que eu tanto procurava. E aí eu me converti ao catolicismo, recebi os sacramentos em 1922 e continuei na fé. Em 1932 me foi atribuída uma cátedra, onde eu fui aprofundando os meus estudos sobre antropologia, de forma que eu tentava unir a ciência com a fé. No ano seguinte, eu deixei a docência e entrei no Mosteiro das Carmelitas. Puxa, podemos ver que a senhora tem realmente uma baita história. Então, permita-me agora fazer uma outra pergunta. Pelo que sabemos, os seus livros escritos ajudaram a iluminar a espiritualidade de várias pessoas pelo mundo. E o que eu quero saber é como você se sente sabendo disso. Eu fico muito feliz, de verdade. E eu agradeço muito a Deus que, através do meu testemunho, mais pessoas tenham se aproximado dele, que é a verdade, o caminho e a vida. E eu espero que essas mesmas pessoas recebam a graça de se encontrar com ele no céu, assim como eu recebi. A senhora tocou em um ponto bem interessante. Por acaso, a senhora teria alguma frase ou citação para nos dizer algo sobre a verdade?
Eu diria, não aceite como verdade se não houver amor, e não aceite nada com amor se aquilo falta verdade. Puxa, isso foi algo profundo. Bom, e agora eu quero falar uma coisa. Galera, temos um convidado ilustre que decidiu aparecer aqui. Ele que no âmbito de compreender o ser e a existência, teve um pensamento completamente diferente da nossa convidada Edith Stein. Ele que passa suas férias no meio do mato, ele mesmo, que teve sua proposta contraposta por Edith Stein. Ele, Heidegger. E parece que o Heidegger está de férias, né, galerinha? Os passarinhos estão até inspirados. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Estou muito lisonjeado por estar aqui, porque eu queria ter essa oportunidade há muito tempo de dizer para todo mundo que eu deveria ter ganhado o prêmio muitos anos atrás. Só porque essa senhora pegou a minha ideia, refutou ela, e com ideias que não tem nada a ver, que não fazem o mínimo sentido. Quem tem bom senso vai perceber que o que eu falei lá desde o início era o que estava certo, era eu que deveria ter ganhado o prêmio. Sério, ela é mulher e não tem o mínimo de bom senso nessas Sinceramente, olha os ideias. absurdos que o senhor está falando pra mim. Comigo, o que Não é está pelo fato de eu acontecendo? ser mulher que eu Isso que sou está menos aqui inteligente que você. A gente vai escutar agora um dos nossos patrocinadores, mas fiquem ligadinhos que daqui a pouco a gente volta. Sabe aquele momento em que você sente que precisa de um gás a mais? De estar bem consigo mesmo e a sua produtividade? Que tal se refrescar com um agradável café Froid? Não se esqueça que café gelado de verdade é café Froid. E você ainda pode adquiri-lo nas melhores cafeterias do Brasil. É isso mesmo. Café Froid, feito para estudante tomar. Olá de volta, queridos ouvintes. Temos a informação aqui no ponto que o Sr. Heidegger teve que se retirar, pois então a gente volta com a nossa programação normal. Então caminhando para o fim do nosso podcast de hoje, vamos fazer a pergunta tão aguardada. Senhora Edith Stein, por favor, nos responda. Qual o sentido da vida para a senhora? Bom, eu contraponho a ideia de Heidegger. Ele diz que o ser é simplesmente para a morte, sem destino, onde seu único sentido é no Dasein, que é um ser finito, simplesmente lançado e entregue à sua própria sorte, tão somente um projeto, que a última realização é a morte. Eu acredito que o ser humano é a realização de uma criação e que Deus está essencialmente presente nas coisas criadas, mantendo-lhe a existência. O ser finito vive uma vida vital que vai além de uma simples faticidade, e a sua vida não é algo acabado, e sim um projeto que está em construção, em um movimento permanente, onde se encontra com o ser eterno, que é Deus. Deus, ele é um ato puro, pois não tem princípio nem fim, e nele os seres finitos são convidados a participarem de sua eternidade, tornando-se cada vez mais atuais, e embora eles não cheguem ao grau de ser eterno, lhe é conferido o privilégio de participarem de sua extensão. Muito bonito, muito bonito. Eu posso que dá uma aquecidinha do lado esquerdo do seu coração, não é mesmo, ouvinte? Mas, galera, temos uma má notícia. Depois de todas essas informações e tudo isso. Pode falar, coleguinha. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, a gente vai se despedindo por aqui, mas eu queria agradecer a todos que participaram do programa, principalmente a nossa querida Edith, que saiu alguns minutinhos da eternidade com Deus para estar aqui com a gente. Meu muito obrigada e um abraço a todos os ouvintes e até o próximo Café Reflexivo. E é isso mesmo, a gente vai chegando ao fim de mais um podcast Café Reflexivo. Até mais, galera. Tchau, gente, até a próxima. Eu merecia mais, muito mais. Não. Sai daqui.